Introdução. Você já se perguntou como algumas pessoas mais velhas parecem ter mais energia do que todos nós juntos? Bem, hoje vamos revelar o segredo por trás dessa vitalidade admirável que lhes permite aproveitar a vida plenamente, mesmo aos 70 ou 80 anos. E não é mágica. Tudo se resume a hábitos. Prepare-se para descobrir as 11 coisas que 99% dos adultos mais velhos não conseguem fazer, mas que você pode realizar se começar agora mesmo. A última delas certamente irá surpreendê-lo. Antes de começarmos, se você achar esses vídeos úteis, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações. 1. Você mantém a mente afiada e percebe as artimanhas das pessoas. Imagine ter a capacidade de detectar um golpe a quilômetros de distância, como se você tivesse um superpoder secreto. Primeiro, vamos falar sobre por que isso é tão importante. No mundo atual, onde os golpes estão por toda parte, uma mente afiada funciona como um escudo protetor. Imagine alguém tentando lhe vender a ponte do Brooklyn. Com uma mente clara e ágil, você não só evitaria a armadilha, como poderia até brincar sobre vender a ponte para eles. Então, como se manter tão perspicaz? Não é mágica, embora pareça. O segredo é permanecer alerta, curioso e em constante aprendizado. O neurocientista David Eagleman afirma que adquirir novas habilidades, como aprender um idioma ou um instrumento musical, ajuda a manter o cérebro flexível e jovem. Agora, vamos falar sobre os truques das pessoas. Muitas empresas desonestas usam estratégias psicológicas para enganar idosos. Elas oferecem brindes gratuitos, apoio emocional, visitas regulares, qualquer coisa para ganhar sua confiança e depois vender produtos inúteis. É como convidá-lo para uma festa só para tentar vender um aspirador de pó. Mas com uma mente afiada, você perceberá essas táticas com facilidade. Você identificará a diferença entre uma oferta legítima e um esquema ardiloso mais rápido do que consegue dizer: "Não, obrigado, já tenho aspiradores de pó suficientes." O psicólogo Robert Cialdini explica em seu livro Influência os métodos de persuasão que os golpistas usam. Conhecer esses princípios é como ter um mapa do território inimigo. Por exemplo, a regra da reciprocidade. Quando alguém lhe dá algo, você sente pressão para retribuir o favor. Os golpistas adoram usar isso. Mas com uma mente afiada, você perceberá imediatamente e dirá educadamente: "Obrigado, mas não, sem culpa." Manter a mente afiada também significa se manter atualizado com a tecnologia. Eu sei, você está pensando: será que eu realmente preciso aprender TikTok na minha idade? Calma, você não precisa se tornar um criador de conteúdo, mas entender as novas tecnologias ajuda a identificar golpes digitais. Mantenha-se curioso. Nunca perda aprender. Leia, faça palavras cruzadas, debata com os amigos. Só talvez evite falar de política nos jantares em família. Seu cérebro é um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. 2. Seu corpo ainda está em boa forma. Já se perguntou como seria chegar aos 80 anos com a energia de alguém na casa dos 20? Hoje revelamos o segredo dos avós mais saudáveis do planeta. Imagine poder jogar futebol com seus netos sem ficar sem fôlego, ou preparar um jantar para toda a família sem que suas mãos tremam. Parece improvável? Na verdade, não. A chave é manter o corpo em boas condições. E não estamos falando de músculos enormes ou dietas extremas. Trata-se de autocuidado consistente e inteligente. Você sabia que Christopher Plummer atuou até os 91 anos? Ou que a incrível Tom Porchon-Lynch ensinou yoga até os 101? Esses não são milagres isolados.
Eles mostram o que é possível quando você trata seu corpo como um templo. Estar em forma aos 70 ou 80 anos não significa correr maratonas. A verdadeira vitória está nas tarefas diárias. Vestir-se, cozinhar, ajudar seus filhos, brincar com seus netos. Imagine o choque deles quando você os vencer em uma corrida ou lhes ensinar salsa. Vovô, você é incrível, eles diriam. E você simplesmente sorriria e responderia: tenho um segredinho. Agora, sejamos sinceros. Manter a forma física exige esforço. Mas vale muito a pena. Quando você está saudável, está ajudando a si mesmo e aos seus entes queridos. Pense desta forma: você preferiria que seus filhos o visitassem porque querem passar um tempo com você ou porque precisam cuidar de você? A resposta é óbvia. Um estudo de Harvard descobriu que adultos mais velhos ativos têm 50% menos probabilidade de desenvolver demência. É o seu cérebro dizendo: cuide de mim e eu cuidarei de você. Pequenas mudanças fazem a diferença. Uma caminhada diária de 10 minutos, experimentar uma aula de tai chi ou dançar ao som da sua música favorita. Só a dança já reduz o risco de quedas em 31%. Então, mexa esses ossos. Seu corpo é como um carro clássico. Com os cuidados adequados, ele funciona perfeitamente por décadas. Não importa a sua idade, 30, 50, 70, nunca é tarde para começar. Seu eu do futuro lhe agradecerá, e quem sabe, talvez você esteja dando aulas de zumba no asilo. Trace. Você tem hobbies e a vida nunca é entediante. Imagine a seguinte situação: você tem 80 anos e seus netos perguntam o que você fez hoje. Em vez de dizer assistir novelas, você conta sobre sua última aula de pintura ou aquela partida de xadrez intensa. Parece inacreditável? Não é. O segredo são os hobbies. Não estamos falando de qualquer hobby. Estamos falando de atividades que energizam, desafiam a mente e nutrem o espírito. Pesquisas de Harvard mostram que adultos mais velhos com hobbies ativos têm 30% menos probabilidade de desenvolver demência. Adeus, esquecimento. Não estamos sugerindo que você se torne uma lenda do parkour aos 70 anos. Embora, se isso acontecer, por favor, entre em contato. Estamos falando de hobbies como xadrez para aguçar a mente, pintura para liberar a criatividade ou canto para aumentar a produção de endorfinas. E sim, seus vizinhos podem olhar estranho se você cantar no chuveiro, mas quem se importa? Muitos aposentados se sentem perdidos, pensando que a aposentadoria é só descanso. Errado, é o começo de uma nova aventura. O psicólogo Erik Erikson disse que os adultos mais velhos ou crescem e contribuem ou estagnam. Ninguém quer virar uma poça de estagnação. Manter um espírito brincalhão é crucial. Quem disse que você não pode ser um vovô que toca violão? George Bernard Shaw disse certa vez: não paramos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos de brincar. Então vá em frente. Torne-se o campeão de xadrez da sua comunidade, o Picasso dos seus 80 anos ou o avô ou avó mais engraçado, do bairro. A vida é curta demais para ser entediante, mesmo aos 80. 4. Conexões sociais. Pense na sua vida como uma rede Wi-Fi. Quanto mais conexões, mais forte o sinal. E acredite, aos 70 ou 80 anos, você vai querer uma cobertura forte. Idosos com uma vida social rica são como unicórnios. Raros, mágicos e vivem mais. Pesquisas mostram que relacionamentos saudáveis podem ser tão benéficos quanto parar de fumar. Quem diria que conversar com um vizinho poderia rivalizar com largar o cigarro? Laços sociais não servem apenas para viver mais. Eles ajudam você a viver bem. São vitaminas para o cérebro, impulsionando o bem-estar emocional e mental.
E não me diga, mas eu sou um lobo solitário. Lobos também vivem em matilhas. A solidão é perigosa. Alguns especialistas dizem que é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Fortalecer laços não exige que você se torne o centro das atenções em uma festa. Ligue para um velho amigo, participe de um clube do livro, cumprimente seu vizinho. Cada pequena interação importa. E não se preocupe em ser desinteressante. Todos têm histórias que valem a pena compartilhar. As conexões sociais funcionam como um seguro emocional. Em tempos difíceis, elas te mantêm à tona. Então, da próxima vez que você estiver tentado a ficar em casa assistindo TV, pense 2 vezes. O programa pode esperar. Aquela conversa que você deixa de lado pode ser exatamente o que te mantém jovem. Lembre-se, não é a quantidade de amigos que você tem no Facebook, mas sim a qualidade das conexões reais. Boas conversas valem mais do que 1000 curtidas. Portanto, cultive seus relacionamentos como plantas preciosas. Regue-os, cuide deles e veja sua vida florescer com cor e vitalidade. A verdadeira fonte da juventude pode estar simplesmente em rir com os amigos, abraçar a família ou conversar até tarde da noite. Antes de passarmos para o número 5, clique no botão gostei se estiver curtindo o vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente Eu amo sabedoria se você gosta desse tipo de conteúdo. E se quiser apoiar financeiramente, você pode se tornar um membro do canal. O link está no comentário fixado e na descrição. Obrigado por estar aqui. 5. Estabilidade financeira. Imagine chegar aos 75 anos e aproveitar a aposentadoria sem se preocupar com o pagamento das contas. Parece um sonho, não é? Para a maioria das pessoas, infelizmente, continua sendo um sonho. Mas hoje vamos aprender como você pode se juntar ao pequeno grupo que torna isso realidade. Um estudo recente mostra que apenas 13% dos americanos com mais de 60 anos se sentem financeiramente seguros. Isso significa que 87% vivem com incerteza. Como se estivessem jogando roleta russa financeira. Mas o que significa, de fato, estabilidade financeira aos 70 ou 80 anos? Não se trata apenas de ter uma conta bancária recheada. Trata-se de viver confortavelmente sem depender dos filhos ou do governo. É desfrutar de pequenos luxos sem sentir que está roubando o futuro dos seus netos. E não, você não precisa nadar em montanhas de ouro como o tio Patinhas. Você só precisa do suficiente para viver com dignidade e talvez levar seus netos para tomar um sorvete sem ter que ficar conferindo a carteira com uma lupa. Sem estabilidade financeira, você pode acabar constantemente pedindo dinheiro emprestado aos seus filhos. Nada estraga mais rápido um jantar em família. É como tentar comer sopa com um garfo, bagunçado e frustrante. Mas não desanime, há esperança. Warren Buffett sabiamente disse: não guarde o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de guardar. Se você tem 30 ou 40 anos e está assistindo a isso, comece agora. Mesmo pequenas economias crescem com o tempo. Se você tem 50 ou 60 anos, ainda não é tarde. Uma pequena árvore ainda dá sombra. Estabilidade financeira é sinônimo de paz de espírito. É independência. É dizer sim aos sonhos e não a morar no porão do seu filho. 6. O poder da gratidão. Se você pensa que gratidão é apenas dizer obrigado quando alguém lhe passa o sal, prepare-se. Porque é muito mais do que isso. A gratidão é um superpoder oculto que aumenta a felicidade, a saúde e talvez até a atratividade. Embora essa parte ainda não tenha sido comprovada cientificamente ainda. Pense na sua mente como um jardim. Você pode plantar negatividade ou cultivar gratidão.
O psicólogo Martin Seligman descobriu que praticar a gratidão aumenta significativamente a felicidade. A gratidão é como adubo para o seu solo mental. Aqui estão algumas maneiras de cultivar a gratidão. Diário da gratidão. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato todas as noites. Caminhada da gratidão. Encontre 5 coisas bonitas ao ar livre. Carta de agradecimento. Escreva para alguém que mudou sua vida. Pote da felicidade. Guarde bons momentos em um papel e relembre-os em dias difíceis. Desafio da reclamação. Passe um dia sem reclamar. Em vez disso, encontre o lado positivo. Reclamar é fácil. Nossos cérebros se apegam à negatividade como ímãs. Mas a gratidão é como ir à academia para a sua mentalidade. Difícil no começo, depois transformadora. Marco Aurélio disse que acordar grato é um privilégio. G.K. Chesterton agradeceu a Deus pela grama simplesmente por ela existir. Gratidão não significa ignorar os problemas. Significa encontrar luz mesmo em dias nublados. Seja um detetive da felicidade. Você pode até se surpreender apreciando o trânsito porque ele lhe dá tempo para curtir seu podcast favorito. Sim. Nunca pare de aprender e crescer. Cachorro velho não aprende truque novo. Essa frase é tão ultrapassada quanto um telefone de disco. Hoje vamos explorar algo que poucos idosos dominam: o aprendizado contínuo. Seu cérebro é como um músculo. Sem uso, enfraquece. Treinado, supera até mesmo mentes mais jovens. Estudos mostram que aprender coisas novas retarda o declínio cognitivo e pode prevenir o Alzheimer. Aprender continuamente não significa voltar para a faculdade, a menos que você queira. Significa manter sua curiosidade viva. Pense em como o mundo mudou. Quando você era jovem, jamais imaginaria um computador de bolso. Agora, seu smartphone é praticamente um membro extra. Em vez de resistir à mudança, abrace-a. Warren Buffett, aos 90 anos, ainda lê 500 páginas por dia. O conhecimento se multiplica como juros. Aprenda a usar os aplicativos que seus netos adoram. Surpreenda-os com um meme ou GIF. Ou aprenda algo totalmente novo: violão, pintura, programação. A vovó Mose só começou a pintar aos 78 anos, e suas obras de arte são vendidas por milhões hoje em dia. Aprender abre a mente e mantém a vida interessante. O cérebro não tem prazo de validade. George Eliot disse: nunca é tarde demais para ser quem você poderia ter sido. A aprendizagem contínua é um superpoder, um que te mantém jovem e sem limites. 8. Você mantém uma mente aberta. Imagine chegar aos 80 anos e ainda enxergar o mundo com curiosidade em vez de julgamento. Essa é a mágica de ter uma mente aberta. A psicóloga Carol Dweck descobriu que pessoas com uma mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem continuar aprendendo em qualquer idade, tendem a ser mais saudáveis e felizes. É como ter uma fonte da juventude mental. Sua mente é como uma casa. Muitas pessoas mais velhas fecham todas as janelas e portas, aprisionando-se em crenças antigas. Você, no entanto, pode manter tudo aberto, deixando entrar ar fresco e novas ideias. Sêneca disse: enquanto vivo, aprendo. E ele estava certo. Ter a mente aberta não significa concordar com tudo. Significa ouvir, analisar e tirar suas próprias conclusões, como escolher ideias e selecionar apenas o que você deseja. Pessoas com a mente aberta são os avós mais legais, aqueles que ouvem, não julgam e permanecem interessados. Se você quer se juntar ao 1% que se mantém mentalmente jovem, comece agora. Cultive a curiosidade. Explore novas ideias. Nunca perda aprender. Einstein disse: quando você para de aprender,
você começa a morrer. Mantenha essa mente ativa e veja a vida se abrir. 9. Relacionamentos harmoniosos com seus filhos. Se você já tentou argumentar com um adolescente, sabe que às vezes é mais fácil ensinar um gato a dançar flamenco. Mas a comunicação com seus filhos adultos é possível, mesmo aos 70 ou 80 anos. O segredo? Escuta ativa. Não apenas acenar distraidamente com a cabeça, mas ouvir de verdade, como se as palavras deles fossem a letra da sua música favorita. E se seus filhos o ignorarem, então, recorremos à sabedoria ancestral. Conta-se a história de um velho professor cujo filho se recusava a falar com ele. O pai não forçou nada, simplesmente plantou uma árvore e cuidou dela em silêncio todos os dias. Com o tempo, a curiosidade dissipou a raiva do filho e a comunicação retornou. A lição: paciência, presença e amor podem reabrir portas que se acreditava estarem seladas. Pratique a empatia, coloque-se no lugar dos seus filhos, mesmo que os sapatos modernos deles pareçam desconfortáveis. O mundo deles é diferente daquele em que você cresceu. Uma pesquisa em Michigan mostra que famílias que jantam juntas 3 vezes por semana se comunicam muito melhor. Então, da próxima vez que quiser uma conversa séria, convide seus filhos para jantar. O caminho para uma boa comunicação passa pelo estômago. Comunicação pacífica não significa ser permissivo. Você ainda pode se manter firme. Basta se comunicar sem julgamentos. Use eu sinto, em vez de você sempre. Não se trata de vencer discussões. Trata-se de construir pontes, tijolo por tijolo. E acredite, quando você tiver 80 anos e puder ter conversas significativas com seu filho de 50, cada tijolo terá valido a pena. 10. Você pratica a generosidade. Imagine ser um super-herói cujo poder não é a força ou o voo, mas sim melhorar a vida de outras pessoas. Isso é generosidade, um poder que todos nós temos, mas raramente ativamos. Generosidade não se resume a dinheiro, é uma questão de tempo, atenção e gentileza. É como plantar uma árvore cuja sombra você talvez nunca desfrute. Sêneca disse que nos tornamos mais ricos não acumulando riquezas, mas reduzindo nossos desejos. A ciência moderna concorda. A psicóloga Elizabeth Dan descobriu que gastar dinheiro com os outros aumenta a felicidade mais do que gastar conosco mesmos. É como um botão de alegria embutido. Então, antes de comprar aquele gadget desnecessário, sim, estou falando com você, viciado em aspirador de pó robô, pergunte-se se esse dinheiro poderia fazer alguém sorrir. O trabalho voluntário também melhora o humor e pode até adicionar anos à sua vida. Ajudar os outros é basicamente um atalho para a longevidade. Martin Seligman mostrou que a gentileza fortalece o bem-estar. A generosidade é um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte você fica. Até Buda disse que, se você conhecesse o poder de dar, nunca deixaria uma refeição passar sem compartilhar algo. A generosidade não exige ser bilionário. Sorria para alguém, ajude um vizinho com as compras, ouça sem checar o celular a cada 2 segundos. A gentileza gera impactos muito maiores do que você vê. Em vez de reclamar do mundo, pergunte-se: o que posso fazer para melhorá-lo? 11. Viva com propósito. Já se perguntou por que alguns idosos ainda transbordam energia? O segredo é viver com propósito. E não se trata de acordar animado com o sabor da gelatina que vai escolher hoje. Trata-se de acordar com algo para esperar ansiosamente, um motivo para se movimentar, ou pelo menos sair da cama com entusiasmo. Propósito é um superpoder em qualquer idade.
Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que idosos com um forte senso de propósito têm 15% menos probabilidade de morrer precocemente. É como se a vida lhe desse um tempo extra quando você tem uma missão. Seu propósito não precisa ser salvar o mundo. Pode ser o melhor avô ou avó, cultivar um jardim incrível ou aperfeiçoar a receita de biscoitos da vovó. Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração, disse que o propósito é o que nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Como encontrar um propósito? Reflita sobre o que te entusiasma. Pense nos seus pontos fortes. Considere como você pode ajudar os outros. Às vezes, seu propósito está bem na sua frente, como o controle remoto que você vive perdendo. Ter um propósito melhora a saúde do coração, reduz o risco de demência e ajuda você a dormir melhor. É uma pílula mágica sem efeitos colaterais. Mesmo aos 80 anos, você pode decidir que sua missão é experimentar todos os sabores de sorvete que já existiram. Alguém tem que fazer isso. Viver com propósito torna seus dias mais plenos, sua vida mais longa e seu coração mais feliz. Se você chegou até aqui, comente vida plena para que eu saiba quem são os verdadeiros campeões. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precise dele. Agora, escolha um destes 2 vídeos para continuar aprendendo sobre estoicismo e psicologia humana. Um grande abraço. Até a próxima. Musical note.